Deus expulsou Satanás do céu por causa de seu pecado e rebelião. Jesus afirmou que viu Satanás cair do céu como um relâmpago. Mas por que Deus simplesmente não destruiu Satanás e o baniu para sempre? Porque Satanás continua existindo. No estudo bíblico de hoje, vamos descobrir a verdade sobre por que Deus não pode e não destruirá Satanás e seus anjos caídos. Satanás é uma figura bem conhecida na Bíblia, mas o que muitos não sabem é que o nome Satanás significa adversário ou inimigo, e também pode significar aquele que caiu. Observe que seu nome não é aquele que caiu, mas caído, o que indica que ele continua caindo constantemente, se tornando cada vez mais sombrio e perverso. No livro de Apocalipse, é dito que Satanás foi lançado em um abismo sem fim, o que significa que ele está em uma queda constante. É isso que o orgulho faz com você. Te destrói cada vez mais. Se você não controlar o orgulho em sua vida, ele te levará à destruição. O Provérbio 16:18 diz que o orgulho precede a ruína. E vale lembrar que a destruição nem sempre significa a morte, pois no Salmo 3:4, Davi menciona que Deus redime sua vida da destruição. A destruição pode estar presente em sua vida enquanto você ainda está vivo. Seu orgulho pode estar destruindo seus relacionamentos, suas finanças e as oportunidades que Deus coloca diante de você. Como você pode reverter isso? Através da humildade. Satanás, também conhecido por alguns como Lúcifer, é o antigo tentador que, por milhares de anos, tentou enganar a humanidade para desobedecer a Deus. Satanás começou como um anjo no céu, criado por Deus para sua glória e louvor. Mas para ele não era suficiente apenas servir e adorar a Deus. Ele desejava ser servido e adorado. Queria ser visto como igual ou até superior ao Todo-Poderoso. Por isso, Satanás organizou uma rebelião no céu, reunindo um exército de anjos e voltando suas intenções contra Deus. Esses anjos são conhecidos como anjos caídos. Quando houve a guerra no céu, ela foi intensa. De um lado, estava o arcanjo Miguel e seu exército de anjos guerreiros. Do outro, Satanás, na forma de um dragão gigantesco, acompanhado de milhares de demônios. No entanto, o domínio de Deus não poderia ser derrotado, e a batalha terminou com Satanás e seus anjos sendo expulsos do céu. Em Apocalipse 12, versos 7 e 8, está escrito: houve uma guerra no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e o dragão e seus anjos lutaram, mas não foram fortes o suficiente e perderam seu lugar no céu. Isso mostra que Satanás e seus anjos tinham uma posição e um espaço no reino celestial, mas perderam. Por outro lado, como cristão, você ganhou um lugar no céu. Efésios 2:6 diz: Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas por que Deus simplesmente não destruiu Satanás e seus anjos? Porque Ele permitiu que viessem à Terra para trazer morte e destruição à humanidade. Essa é a pergunta que responderemos no vídeo de hoje. Fique conosco para saber mais. A razão principal é que Deus não pode destruir Satanás e seus anjos, porque eles foram criados por Deus à sua semelhança, e Deus é Espírito. Segundo João 4:24, Deus é Espírito. Então, Lúcifer e seus anjos também são espíritos, e, por isso, não podem morrer. O fato de Satanás ainda estar vivo significa que Deus tem um propósito para ele. Deus tem um plano para todas as suas criaturas. Ele as criou com um propósito específico. Mesmo quando a criação não segue a vontade de seu Criador, Deus encontra uma maneira de usar as circunstâncias, as escolhas e até as más decisões para sua glória. Agora, vamos examinar quem é Satanás e como Deus o está utilizando atualmente. No livro de Isaías, capítulo 14, vemos a queda de Satanás do céu. Esse texto nos dá uma visão do que a Bíblia fala sobre sua rebelião. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Em teu coração dizias: subirei ao céu, exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus, me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte, subirei acima das alturas das nuvens,
serei semelhante ao Altíssimo. Mas, ainda assim, serás levado ao Sheol, às profundezas do abismo. Lúcifer, um nome comumente atribuído a Satanás, significa literalmente portador de luz. Vemos que Lúcifer foi derrubado devido às suas ambições cheias de orgulho. Esta escritura é uma declaração clara do que aconteceu com Lúcifer. Outra referência à queda de Satanás pode ser encontrada no livro de Ezequiel, no capítulo 28. O Senhor Deus disse: Você era o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Você estava no Éden, o jardim de Deus. Todas as pedras preciosas eram a sua cobertura: sardônica, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, esmeralda e carbúnculo. Seu trabalho de engaste e entalhe era feito de ouro, preparados no dia em que você foi criado. Você era um querubim ungido para proteger, e eu o coloquei no Monte Santo de Deus. Você andava entre as pedras de fogo. Você era perfeito em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em você. Pela abundância de seu comércio, você se encheu de violência em seu interior e pecou. Por isso, eu o expulsei do monte de Deus e o destruí, ó querubim guardião, do meio das pedras de fogo. Seu coração se encheu de orgulho e, por isso, eu o lancei por terra e o expus diante dos reis para que o contemplassem. Ezequiel fala aqui de um ser perfeito que foi criado por Deus para ser belo e precioso. Mas, então, algo aconteceu. Foi encontrada injustiça nesse ser. Ele pecou e, por causa desse pecado, Deus o expulsou do paraíso. Esta é a segunda referência à queda de Satanás. Ele caiu porque havia uma semente de desconfiança nele. Algo orgulhoso estava crescendo dentro dele, algo que Deus não podia permitir no céu. A realidade é que Satanás era um anjo de alto escalão no céu, mas caiu tanto que se tornou não apenas Satanás, o caído, mas também Satanás, o tentador. Tão arrogante em seus caminhos, ele não pôde evitar desviar outros, assim como ele se desviou. Satanás também é um acusador, como é visto no livro de Zacarias, capítulo 3, onde encontramos uma referência a esse papel. Uma imagem clara de Josué diante de Deus com Satanás à sua direita trazendo acusações contra ele é apresentada. No Novo Testamento, vemos que Satanás continua a atormentar a humanidade. Até o próprio Senhor Jesus Cristo foi tentado por Satanás durante 40 dias no deserto. Mais tarde, em seu ministério, Jesus faz uma declaração que confirma a visão do Antigo Testamento sobre a origem de Satanás, quando em Lucas 10, versículo 18, afirma que viu Satanás cair do céu como um raio. Um exemplo disso é encontrado em 2 Pedro 2, versículo 4. Pois Deus não perdoou os anjos quando pecaram, mas os lançou ao inferno e os entregou às correntes da escuridão profunda para serem reservados para o julgamento. Judas, em sua carta, também diz: E os anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram sua própria morada, ele os mantém em prisões eternas, sob profunda escuridão, até o julgamento do grande dia. Satanás tem permissão para continuar existindo, sim, mas será, no fim, responsabilizado por seus pecados. Isso nos dá uma certa clareza sobre o motivo pelo qual Deus não pode matar Satanás e seus anjos caídos antes do tempo. Não seria justo executar um criminoso antes de um julgamento justo. Deus está aguardando o julgamento final do mundo, quando todos serão julgados e recompensados de acordo com suas obras. Para responder à pergunta em questão, primeiro devemos entender quem Deus realmente é. O fato é que certos atributos sagrados de Deus o levam a agir de maneiras específicas. Além disso, como Deus é imutável, ele nunca muda. Se conseguirmos descobrir quem ele é, podemos entender com mais confiança porque ele age da forma que age. As ações de Deus são sempre uma manifestação de sua natureza. Em outras palavras, o que Deus faz é uma expressão de quem ele é. A primeira coisa que devemos lembrar ao fazer essa pergunta é que Deus é todo-poderoso. De fato, não há como contestar sua autoridade, pois ele detém todo o poder do universo. Se pensarmos bem, faz total sentido.
Nada do que foi criado pode ser maior do que o seu Criador. Se Deus realmente criou todos os seres e todas as coisas, como afirma a Bíblia, então é evidente que nenhuma de suas criações pode ascender a uma posição de autoridade superior à dele. Um equívoco comum sobre Satanás é a ideia de que ele é o inimigo supremo de Deus. Algumas pessoas acreditam que Satanás e Deus estão em um confronto pelo universo, ou que Deus só conseguiu defender o céu ao expulsar Satanás e seus demônios. Isso é um grande erro. Deus não tem rivais. Ninguém se aproxima dele em poder, nem mesmo Satanás. A batalha pelo céu, do ponto de vista de Deus, não foi realmente uma batalha, pois não havia chance de Satanás vencer contra o Criador Todo-Poderoso do céu e da terra. O evento é registrado em Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 a 9. Houve uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos lutaram, mas eles foram derrotados, e não houve mais lugar para eles no céu. E o grande dragão foi lançado fora, aquela antiga serpente chamada Satanás, que engana o mundo todo. Ele foi lançado na terra, e seus anjos foram lançados com ele. Ouvi, então, uma grande voz no céu dizendo: Agora chegou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade de seu Cristo, pois o acusador de nossos irmãos foi expulso, aquele que os acusa dia e noite diante de nosso Deus. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram suas vidas até a morte. Há algo belo na natureza de Deus ao não eliminar Satanás imediatamente. Esse ato de misericórdia demonstra que Deus ama suas criaturas, mesmo quando elas não retribuem esse amor. A segunda coisa que precisamos entender sobre Deus é que Ele é onisciente. Todos os pequenos e aparentemente insignificantes detalhes do universo são conhecidos intimamente por Deus, sem exceções. Deus tem um entendimento completo de cada indivíduo, cada situação e cada escolha que esses indivíduos fazem. Isso significa que Ele tem uma perspectiva que nenhum outro ser possui. Ele é capaz de ver completamente ambos os lados de qualquer história. A Bíblia diz muito pouco sobre o motivo exato pelo qual Satanás fez o que fez, apenas que ele se tornou invejoso e orgulhoso de Deus. A natureza onisciente de Deus significa que ele conhecia completamente os pensamentos e motivos de Satanás e seus demônios. Ele entendia perfeitamente por que Satanás fez o que fez. Isso nos revela mais uma vez um aspecto incrível da natureza de Deus: a compaixão. Um pai não castiga um filho se entende porque ele agiu daquela maneira. Um pai amoroso dá a seus filhos repetidas chances de corrigir seus erros. Uma das razões pelas quais Deus não pode simplesmente destruir Satanás e seus seguidores é porque ele entende completamente por que Satanás agiu como agiu. Para nós, pode parecer irracional, mas Deus sabia o que motivou a rebelião de Satanás e teve compaixão. Isso significa que, mesmo que não compreendamos totalmente por que Deus permite que Satanás e seus anjos continuem existindo, Deus compreende. O livre-arbítrio é um presente dado por Deus a toda a sua criação. Em resumo, em vez de usar seu imenso poder para forçar toda a criação a adorá-lo, ele oferece a cada ser a opção de segui-lo. Esse dom foi estendido a todas as criaturas, incluindo os anjos. Como os anjos também receberam o livre-arbítrio, sempre existiu a possibilidade de que, um dia, um anjo ou um grupo de anjos escolhesse não seguir a Deus. O motivo pelo qual Deus concedeu o livre-arbítrio é essencial. Ele é um ingrediente fundamental para o amor genuíno. Não se pode amar alguém ou ter um bom relacionamento com alguém sem a opção de escolher. O amor não pode ser forçado. Ele deve ser oferecido por escolha própria. Por essa razão, Deus, que deseja ser amado por sua criação de maneira voluntária, dá-lhes o livre-arbítrio, plenamente consciente de que alguns não escolherão retribuir esse amor. O problema que surge com o livre-arbítrio é o seguinte: se Deus punisse ou eliminasse cada ser que usasse esse dom de maneira que ele não aprovasse, estaria realmente dando a eles uma escolha. Não existe uma verdadeira escolha se uma das opções leva automaticamente à morte certa. O livre-arbítrio exige que tanto a possibilidade de rebelião quanto a de redenção permaneçam em aberto. Sendo justo e imparcial,
Deus escolhe honrar a decisão de Satanás de abandonar seu lugar no céu. Ele não será deposto, mas também não irá eliminar aqueles que tomam decisões erradas. Há ainda outra teoria sobre por que Deus permitiu que Satanás e seus demônios continuassem a existir após a rebelião. Ao lermos os relatos do Evangelho sobre a vida de Jesus no Novo Testamento, vemos que Satanás desempenhou um papel importante no caminho de Jesus até a cruz. Talvez, mesmo após Satanás ter rejeitado a Deus, o Senhor ainda o tenha usado para cumprir seu propósito final: libertar o mundo do pecado. A primeira vez que Satanás aparece no Novo Testamento é durante as tentações de Jesus no deserto. 3 vezes Satanás tenta Jesus com diferentes ofertas, e Jesus se mantém firme, respondendo com as Escrituras. Jesus se tornou o primeiro ser humano a resistir às tentações de Satanás. Esta parte da história de Jesus é crucial, pois demonstra que ele era digno de morrer pelos pecados da humanidade. Afinal, apenas uma pessoa inocente pode tomar o lugar de uma pessoa culpada. Uma pessoa inocente toma o lugar de um criminoso na prisão, e a inocência dessa pessoa é transferida para o culpado, como se trocassem de posição. O plano de Deus era transferir a santidade de Jesus para a humanidade pecadora, e foi isso que Jesus fez na cruz. Ele se tornou pecado para nos conceder sua santidade. A tentação e a vitória sobre ela provaram que Jesus era digno de carregar o pecado do mundo. Talvez por isso Deus tenha permitido que Satanás continuasse livre, para que pudesse provar que Jesus era digno de sua missão. O segundo papel importante de Satanás na história de Jesus foi na tentação de Judas Iscariotes, o homem que trairia Jesus, entregando-o aos oficiais para ser crucificado. Já se perguntou como Jesus morreria pelos pecados do mundo se alguém não o entregasse para ser crucificado. O papel de Satanás na vida de Jesus foi entrar em Judas e fazê-lo duvidar do poder de Cristo, a ponto de entregá-lo para ser morto. Talvez Deus tenha permitido que Satanás vivesse para que ele pudesse convencer Judas a trair Jesus, possibilitando assim a salvação do mundo. Satanás era um anjo no céu que se rebelou contra a autoridade de Deus e conseguiu reunir um grande exército de anjos que compartilharam de sua rebelião. Eles lutaram no céu, mas em vez de serem mortos, foram expulsos como exilados, porque Deus não os matou por essa rebelião. Talvez porque Satanás tivesse um papel maior na história da redenção, sendo uma ferramenta nos planos de Deus. Talvez o amor de Deus por Satanás fosse tão grande que ele queria dar a ele uma chance de se arrepender e segui-lo novamente. Talvez o amor de Deus seja tão imenso que ele deu a Satanás todo o tempo do mundo para corrigir seus erros. Sabemos que o amor não pode existir sem escolha, e o desejo de Deus é que toda a criação o ame por escolha própria. Portanto, Deus concede o livre-arbítrio à sua criação, e com ele também vem a possibilidade de rejeição. Deus não pode matar todos os que não o escolhem, pois isso anularia o livre-arbítrio que leva ao amor. Ele escolhe permitir que Satanás e seus demônios vivam porque Deus é amor, e o amor é extremamente paciente. A questão sobre por que Deus não elimina Satanás definitivamente é complexa e cheia de nuances, levando-nos a uma profunda reflexão sobre a natureza de Deus, a liberdade, o propósito do mal e a escolha no mundo. Entender que Deus, sendo onisciente e onipotente, tem um plano perfeito para tudo que existe. Se Satanás ainda está presente, é porque, de algum modo, ele faz parte desse plano divino. Embora seja difícil compreender as razões de Deus com nossa percepção humana limitada, podemos confiar que há um propósito maior e benéfico por trás de cada decisão divina. Além disso, a existência de Satanás serve como um teste contínuo para a humanidade. A tentação não é apenas um sinal de fraqueza ou maldade, mas também uma oportunidade para o crescimento espiritual e moral. Ao enfrentar e superar tentações, as pessoas podem desenvolver virtudes como a força, a perseverança e a fé. Esses desafios são essenciais para o amadurecimento espiritual e a evolução. Outro ponto a considerar é que a rebelião de Satanás nos lembra da importância do livre-arbítrio. Deus criou os seres com a capacidade de escolher, valorizando a autenticidade e a liberdade sobre a obediência forçada. O verdadeiro amor e a verdadeira bondade emergem quando são escolhidos livremente, não quando são impostos. Oração.
Senhor Todo-Poderoso, Criador de tudo o que existe, o Alfa e o Ômega, cujos caminhos são perfeitos e cujos planos são incompreensíveis para nós em sua totalidade, confiamos em tua sabedoria e bondade, mesmo quando enfrentamos as sombras do mal neste mundo. Dá-nos a força para resistir às tentações que Satanás coloca em nosso caminho e a sabedoria para entender que cada desafio é uma oportunidade para crescer em fé e caráter. Ajuda-nos a usar nosso livre-arbítrio para escolher o bem e seguir-te mais de perto a cada dia. Ensina-nos a ver cada situação difícil como uma oportunidade para demonstrar nosso amor e fidelidade a ti. Que sempre nos lembremos de que tu estás no controle e que tudo contribui para teu plano divino, inclusive os desafios que enfrentamos. Agradecemos por tua infinita paciência e tua inabalável misericórdia. Que possamos continuar buscando teu rosto e tua verdade, vivendo a cada dia mais alinhados com teus sagrados propósitos. Em nome de Jesus, amém. Deixe nos comentários sua opinião sobre o tema do vídeo, sempre respeitando as opiniões dos outros. Espero que tenha gostado do vídeo. Se este conteúdo foi valioso para você, peço que me apoie com sua inscrição para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Compartilhe este vídeo com familiares e amigos, dê um like e deixe sua opinião nos comentários. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas. Juntos podemos iluminar mais mentes e expandir nosso entendimento. Obrigado por estar aqui e que Deus te abençoe.